Olá, tudo bom? Estamos aqui para conversar um pouco sobre a Transnordestina, os desafios da política na Transnordestina. Estamos aqui com o prefeito de Agrestina, Josué Mendes, também do Comagsul, e também com o consultor e economista Laes Queiroz, que é um estudioso da Transnordestina. Eu vou lançar logo uma provocação aqui para vocês dois. Onde é que a gente errou na política dessa questão da Transnordestina e o que é que a gente pode fazer daqui pela frente? Vamos logo com o Laes, que ele já está estudando isso há um bocado de tempo. Laes, onde é que a gente errou e onde é que a gente pode ir agora? Quando em 22, o presidente da República acatou a solicitação da TLSA, da concessionária, para tirar o trecho de Pernambuco, e ninguém falou nada, nenhum setor político, empresarial, mídia, nada, nada, então, resultado disso, ficou a bancarrota. Então, se ficou sem ninguém tomar conta, o que é que vai acontecer? A TLSA levou tudo para lá. Prefeito Josué, o senhor é presidente do consórcio dos municípios do Agreste Mata Sul. É, e é um dos poucos assim que se movimenta para tentar ver se dá certo, se sai essa questão da Transnordestina, porque você vê muita apatia dentro da política. Você não vê ninguém falando, ninguém lutando, ninguém brigando por isso. Não é? Como é que está sendo esse trabalho do senhor? Há mais de 5 anos, antes eu estava ainda presidente do Comarsul, que nós já levantamos essa bandeira. Quando vimos que desde o governo Bolsonaro há 10 anos que estava parada, né, não se falava em Transnordestina de Salgueiro a Suape. E isso nós começamos a movimentar, procurar o superintendente, tivemos com o Danilo, tivemos em Brasília, tivemos com o ministro Renan, tivemos com o ministro Silvinho. O senhor falou aí da questão de buscar ministro e tudo mais. Pernambuco é a maior representação de ministros que você tem na esplanada de ministérios agora. Nós temos 7 ou 8 ministros, salvo engano, entendeu? E um presidente que é de Pernambuco, Presidente não é? Pernambucano. Aí lá, isso não está se transformando efetivamente num ponto positivo para você, digamos, recolocar a Transnordestina nos trilhos aqui de Pernambuco, não é isso? Você veja um detalhe interessante. O Ceará pediu 4 portos secos. O Porto Seco, para quem não sabe, é uma unidade, é um equipamento do governo que vai acelerar, que vai já prever, já vai fazer todo o processo aduaneiro, quer dizer, toda a parte de liberação dos produtos a serem transportados, que isso facilita muito ao embarque. Quando chega no porto já está tudo pronto, já está tudo despachado, e ele simplesmente já só faz a transposição para carga, é somente isso. Então, lá eles estão fazendo lá o Quixeramobim. Foi que foi feito lá no Quixeramobim. O governador chamou toda a classe de deputados federais, os senadores, né? Lá eles não têm os 6 ou 7 ou 8 mini-ministros, mas a gente tem 8, 7 e 8 ministros aqui, e ele chamou todos e disse, olha, eu quero dinheiro para Quixeramobim. Então, no ano passado, final do ano passado, ele conseguiu emendas no valor de mais de 400 milhões de reais para poder tocar o investimento de Quixeramobim, no caso lá de Ceará. E mais, a prefeitura desapropriou a área para implementação, e o governo do estado aportou os recursos e máquinas para poder fazer o tratamento da área no sentido de recepção de obras para isso aí. Foi o que eles fizeram. Eles têm 3 pontos secos lá, eles pediram 4. Mas tem muito em Pernambuco, que é Trindade. Por que Trindade? Porque eles querem ver a gipsita, o gesso, que ao invés de vir para Suape, subir já. Quer dizer, se o gesso começar a subir para Pecém, como já vai acontecer agora, de levar esse gesso para Pecém a partir desse ano, nós vamos. E se houver essa perspectiva de Pernambuco ter esse trecho pronto, a expectativa, expressão do ministro, se tudo correr bem, se tudo correr bem, significa muitos atenuantes nesse aspecto para você analisar. Então, se tudo correr bem, Pernambuco em 2030 aí você vai ter 4 anos consolidando o transporte de gesso para Pecém. Você acha que depois disso aí vão usar a Suape, já que Pecém já está utilizando? Não. Quer dizer, o relógio do Ceará, a proposta do Ceará é tempo. É tempo. Quanto mais tempo atrasar Pernambuco, melhor para gerar. Mas
Por que é que o Ceará já está brigando para que se faça o eixo da fruticultura, ligando Petrolina a Salgueiro? Fora, porque ele quer pegar também a fruticultura e já guarnecer, mesmo a gente saber que o Porto Suape está muito mais capacitado, muito mais preparado, muito mais adequado para transporte de carga para fora do que Pecém, mas eles estão levando para Pecém. Daqui a pouco o Pecém vai se adequando a toda essa necessidade e nós vamos perdendo isso. Esse é um cuidado que a gente tem. Outra coisa, com esse advento do crescimento da refinaria, o petróleo e o gás vai ser distribuído diretamente lá para Salgueiro e já tem uma unidade de petróleo e gás, o terminal de petróleo e gás já sendo previsto para Teresina, no Piauí, porque na realidade já está sendo levado para lá e outro terminal de petróleo e gás também para Pecém. Quer dizer, você vai ter aí a condição de começar a isolar Pernambuco, entendeu? De forma que, como vocês já colocaram aí, vai perder a evolução, o desenvolvimento da logística ferroviária. Então, o que é que eu penso? O que é que eu acho disso? Falta iniciativa, claro, política do governo de Pernambuco, dos deputados federais, dos senadores, de entender, veja, você falou, o Comagsul, não é o mais um, não, é único. O Comagsul é o único que está falando. Instituição política que está lutando por isso, desvairadamente, loucamente, porque não tem o recurso necessário, nem o recurso financeiro. Você parece estar falando pro Eco, né? Pra Nava, né? Pro Vácuo. A coisa que mais me admira hoje nos prefeitos do Comado Sul, que eles que fazem o consórcio, mas na figura da diretoria do consórcio, é precisamente essa garra de entender isso, de lutar, principalmente no seu corpo técnico. O Comado Sul vai se aprimorando a cada dia mais. Vou dar um exemplo. A gente, hoje, o Comagsul, o consórcio Comagsul hoje tem uma entidade dentro dele, criada por ele, aprovada pelos prefeitos, inclusive na época, com a visita do ministro Silvio Costa Filho, que foi o quê? Criou-se uma agência de desenvolvimento. Dentro do para que isso? Ora, porque há a possibilidade do crescimento dos municípios circunvizinhos que vai necessitar de um apoio técnico orientando daquilo que pode ser feito para atrair investimento para lá. E quando a gente fala em área industrial, a gente fala em empresas de pequeno e médio porte. Pequeno e médio porte é mais fácil você levar, mas precisa ter a oportunidade criada. E essa oportunidade é a plataforma. Quando se pensar na plataforma, quer dizer, esse é outro problema. O governo do estado já deveria estar pensando nisso, de organizar a plataforma, de agilizar a plataforma, porque concomitantemente com a ferrovia, se não tiver acontecendo isso, quer dizer, se a plataforma não estiver pronta quase ao mesmo tempo da ferrovia, o trem vai passar. Enquanto que se a plataforma estiver pronta, o trem vai parar. O trem vai descarregar, o trem vai carregar. Então vai gerar emprego, vai gerar motivação. O que disse o prefeito aqui, olha, a gente está falando de salário, a gente está falando de aumentar, de ter um emprego. Qual que é uma perspectiva econômica, né? Você tem. Todo esse pessoal que fala e que está dependendo da assistência do governo, não vai mais precisar. Por quê? Porque ele vai correr atrás de se preparar para entrar dentro do sistema dele. Já tem uma área para o Porto Seco, lá de Altinho e Agrestina, né? Divisa. Agora, e se não sair esse trecho de Agrestino ou de Altinho a Suape? Porque Suape, o último trecho, que é o trecho mais complicado e que está praticamente zerado, né? Na questão da Transnordestina no setor de Pernambuco. Não corre risco disso daí estar sendo feito um trabalho muito grande e não dar em nada? Na verdade, a gente temos área lá que pode ser desapropriada. Temos, porque a ultrapassagem dos trilhos é nessa área. E além de ser a ultrapassagem nessa área, esse estudo feito pela Infra, a possibilidade de ser lá. Não está fervido, porque a área está lá, né? Já conversamos com os proprietários que se propôs a
a venda dessas áreas, e aí ainda está estudo, isso fica caro para o Comagsur, estamos por recurso, sim, fazer um projeto logístico, né, e não estamos ainda conseguindo, mas a própria infra está fazendo esse estudo também, e não está tudo perdido. A dificuldade, como você falou, qual é a nossa preocupação hoje? Temos toda a área desapropriada de Salgueiro até Belém de Maria, mas temos essa área de Belém a Suape, que é um papel branco. A infra que o senhor falou, só para os nossos ouvintes que estão acompanhando aqui a gente, foi uma empresa criada justamente para reativar esse trecho daqui de Pernambuco, de Pernambuco. Veja uma coisa importante disso que está sendo colocado aqui, e muito bem visto aqui pelo prefeito Josué, é o aspecto seguinte. Naquele encontro que nós tivemos lá do último seminário da SOAP, o cidadão da INFRA perguntado disse que tinha já orçamentado para 2016 50 milhões de reais. Não sai do canto, conseguiu também. 50 milhões é muito pouco, né? Mas, na realidade, é muito importante ter essa rubrica de 50 milhões. O prefeito Josué sabe, é prefeito pela quinta vez? Quarta vez, vai para aqui. Vai para a quarta vez, sabe perfeitamente que, estando no orçamento uma rubrica, é possível se suplementar de outras rubricas fraema. Quer dizer, nós estamos no ano eleitoral. Não vamos ser inocentes. Isso é bom ou ruim? É? Isso é bom ou ruim? A gente está no ano eleitoral. Isso é bom e é ruim. É bom porque é o ano eleitoral. E no ano eleitoral você pode cobrar. É isso que a gente vai fazer, que nós estamos fazendo. Tá capitaneado aqui pelo nosso prefeito e pelo Comando Sul, os prefeitos como um todo. Mas, na realidade, o que nós temos que buscar é de que forma que nós vamos poder suplementar isso. Porque a gente sabe que não conta com as emendas parlamentares. As emendas parlamentares nesse período de eleição vai servir para manter os deputados que aí estão lá no mandato nacional. Então, na realidade, o que nós temos muito claramente, objetivamente, sem nenhum subterfúgio, é dizer o seguinte: nós precisamos colocar claramente a suplementação, quer dizer, retirar dinheiro de onde até. Isso é muito comum na atividade orçamentária. É retirar dinheiro de onde não vai ser necessário para onde é necessário. E os 50 milhões podem se transformar, sim, em 5 bilhões de reais. Se chegar aos 5 bilhões de suplementação, a gente, que é o mais importante, que é essa luta maior do Comagsur, é a garantia dos recursos para aqueles que você, Márcio, colocou aí, a garantia para que seja executada totalmente esse trecho. Porque, sendo executado esse trecho, isso alimenta ainda mais essa luta do Comagsur de fazer isso concomitantemente, e aí tem que ser um apoio quase que total do governo do estado. E aonde você vai, seja São Paulo, seja Goiás, seja Mato Grosso, aonde tem Porto Seco, aonde tem plataforma de carga, toda ela é conduzida mais pelo governo do estado, o que é muito mais importante para o Estado. É uma coisa que depende muito da atuação do Estado tecnicamente e financeiramente. Para quê? Porque você vai precisar de água, a gente já tem lá, a gente já viu que tem. Energia, nós também já vimos que a Neoenergia já garantiu que não haverá problema de Falta de energia. energia para lá. Nós temos a questão das estradas, aí vem a questão somente da parte da acessibilidade, no caso de onde for definido o local da plataforma, para a rodovia, que não vão dar trechos de curtas extensões, que vai permitir a tudo isso ser feito. Sem contar, você imagina o que decorre de tudo isso a nível de restaurantes, bares, cabeleireiros e tal, que vai começar a se implantar dentro desse contexto. Sem contar ainda o que é que vem ainda de mão de obra de fora, quer dizer, mão de obra mais qualificada, que possa já iniciar, o que já vai forçar, essa é uma preocupação inclusive do Comagsur, de buscar as entidades de educação públicas e privadas no aspecto de produzir lá, de conseguir a preparação técnica de pessoal capaz de estar incorporada dentro desse processo e garantir a efetivação da operacionalidade do bicho que está acompanhando. Quer dizer, veja,
Os 50 milhões é pouco, mas se você buscar, isso é uma artifício de se trazer, que se não tivesse nem os 50 milhões, só tivesse um, era a mesma coisa. Mas se não tivesse nada, era quase que impossível botar dinheiro para. A própria governadora, durante o encontro da MUP, semana passada, né, em Gravatá, em meados de janeiro, ela falou que o ministro se comprometeu a isso, né, de buscar. Eles, olha, tem outras rubricas aqui que eu posso pegar e botar e jogar para direito pernambucano. Tenta me fazer aqui uma analogia, uma comparação que eu gosto muito de fazer quando há um princípio de necessidade. Vamos supor que uma senhora mãe teve um gêmeos, e só tem uma mamadeira. Ela não tem condição de comprar duas mamadeiras, só tem uma mamadeira. Tem 2 gêmeos. Qual é o gêmeo que vai receber mais o leite, a mamada, ou que está maior beneficiando, que chora mais ou que chora menos? Que chora, até algo chora mais. Ué, então eu falei marodo. O gêmeo chora mais. Pode ser nem o que esteja com muita fome, mas é o que está chorando mais, é onde ela vai dar. Então, nós estamos agora precisando de que haja a compreensão de que isso é um processo muito, muito forte de articulação, de mobilização da sociedade pernambucana. Nós não temos que levar, eu sei que o ano é eleitoral, mas nós não podemos levar o tamanho desse projeto, a importância desse projeto para Pernambuco, para os pernambucanos, principalmente no futuro, a uma situação absolutamente eleitoral momentânea. Nós temos que trabalhar isso aí, um aspecto de que isso tem que ser liderado pela governadora, não pode ser diferente, porque é um projeto que está além do Comate Sul. O Comate Sul está fazendo coisas inacreditáveis, como um consórcio do interior, como um consórcio pequeno, que é um consórcio razoavelmente pequeno aqui do estado, 23 municípios, tem consórcio de 30, 40 municípios, mas é um consórcio que está brigando praticamente sozinho por uma coisa que ele está acreditando, está buscando. Quer dizer, a governadora precisaria organizar, articular-se com a classe política, organizar-se com a empresa privada, a Federação das Indústrias, a Associação Comercial, tudo isso para traduzir uma força política. Me lembra muito a questão da refinaria, que foi feita uma movimentação muito grande em Pernambuco em relação a isso. Caso contrário, se não faz isso, aí vai ficar mamadeira sobrando o ninguém, é verdade? Ô prefeito Josué, eu gostei dessa analogia. Ô prefeito Josué, quais são os próximos passos agora? Onde é que o Comade Sul já foi até onde dava para ir? E agora já dá para dizer, ó, a partir daqui para frente alguém tem que assumir esse negócio. A gente não vamos abrir mão disso, não vamos desistir. A gente vamos ser esse menino forão. Vamos fazer zoada, vamos lutar, porque enquanto a gente tiver Aproveitando o ano eleitoral ano eleitoral, né, isso é um desafio, né? O maior desafio foi a gente começar onde já estava esquecido do projeto, já estava cancelado, um projeto que não se falava mais. Então, quando a gente começamos, despertou os ministros, né, despertou a governadora, aí veio a ação do governo federal. Então, a gente sabe que já há esse interesse. E é um interesse maior do chefe maior, que é Luiz Inácio Lula da Silva. E por ser pernambucano, eu acho que não é ser pernambucano, com o compromisso dele não é só com o estado que ele nasceu, é com o Nordeste. Teve uma trajetória em São Paulo, né, no ABC Paulista, a gente sabe a história de Lula, mas isso é um sonho de nós nordestinos. A gente quer ver o nosso estado crescer. Nós temos potencial. Como eu disse hoje, quantos caminhões de fruta não saem hoje de Petrolina, não é? A gente vê ali Petrolina. Hoje nós temos 3 safras de uva por ano. A produção de uva hoje é maior. É Santa Maria da Boa Vista, que hoje é um Lagoa Grande, né? Que temos hoje aquele Jorge Gazieira, né? Eu estive visitando lá o Angenipa, visitando os plantíos de uva, e isso causa até inveja hoje ao sul, porque lá eles não conseguem ter 3 safras de uva. O nosso clima, né, permite isso. Então a gente tem, com certeza, toda essa região
Caruaru, Toritama, Santa Cruz, Petrolina, Trindade. Então, olha, imagina quantos milhões de empregos não são gerados nesta região. E imagina isso para as rodovias, a tranquilidade, quantos caminhões não vão deixar de tramigar, né? Então, É toda uma cadeia de benefício econômico, né? econômico, né, econômico, porque os custos, baratear o custo da mercadoria, né, então o transbordo que vai ser no Porto Seco vai ficar mais fácil até para levar para os polos, que são os maiores, mais próximos, né. Imagina se vem Caruaru, Recife, Maceió, que vai para os não, o setor nordestino ele tem um Porto Seco, a mercadoria que vai para Alagoas, para o porto de Alagoas, ele pode ir nesse Porto Seco, sim, né, e o outro já vai direto para o Porto de Suape. Então a gente não vamos desistir. Quando era pequenininho, mas vamos chorar de ir. Fazer uma última pergunta aqui para a gente fechar e vale para os dois aí. Eh, Hoje, como é que está o ânimo dos senhores? Desde 22 que a gente perdeu, depois voltou, retomou. O ânimo hoje tá na metade, tá mais para cima, mais para baixo, copo meio cheio, copo meio vazio. Deixar a parte política mais perto. Eu vou bater teclas, lá. Uma coisa importante foi feita aqui pelo a Sudene com o movimento econômico nesses seminários. Isso, de uma certa forma, que poderia até ter tido uma repercussão maior, evidentemente a gente sempre espera um pouco mais, mas foi muito importante. Foi muito importante porque divulgou o que é a Transnordestina de ponta a ponta do Estado. Então isso é uma coisa importante. É importante também porque essa divulgação começou a trazer proximidade. A Fiep, por exemplo, fez um movimento para isso, mas precisa fazer mais. A Fiep precisa fazer mais. Tem que agregar mais a parte política, né? Esse, o presidente Bruno Venoso é uma pessoa que demonstrou uma sensibilidade muito grande para isso, e eu tenho certeza que a condução dele também vai ajudar. A pressão em cima da classe política ela é muito importante dentro desse aspecto, mas é muito também importante a articulação com a sociedade organizada. Trabalhar isso, trabalhar a UVP, a União dos Vereadores de Pernambuco, que todos somos responsáveis. Trabalhar os prefeitos como um todo, isso, amor, isso só vai servir para, como disse muito bem aqui o prefeito João, veja que ele falou a nível de Nordeste. Isso porque é verdade. O Porto de Suape, o PECEM, significa o grande polo de logístico de distribuição de carga para fora, para o exterior, e também de recepção de carga para dentro. E só um parêntese, desculpa te incomodar, eu te interromper, Laércio, mas porque, tirando Pernambuco dessa coisa, você vai desequilibrar a região. Desequilibra como um todo, e é uma coisa absolutamente, é um descompasso enorme, porque você vai dar um prejuízo não só a Pernambuco, mas você vai prejudicar principalmente Pernambuco, mas também Alagoas, e prejudica a Paraíba e também o Rio Grande do Norte. Quer dizer, esses 4 estados, dentro do estado que só tem norte, vai ficar absolutamente prejudicado na razão do que pode acontecer com a Transnordestina. Daí o seguinte, o envolvimento da sociedade, outra coisa, a mídia, o rádio, a televisão de Pernambuco tem que copiar o Ceará. Eu leio o Jornal do Ceará toda semana. Toda semana você tem notícias sobre a Transnordestina, mas não são notícias ruins, são notícias boas. Tá tudo positivo. Tudo positivo e conclamando as pessoas a participarem, a entenderem a importância disso. Quer ver, você levar isso para os blogueiros, tem muitos blogs, foi a rede social, isso tem que ser observado, que isso não é uma coisa de, não, isso foi porque o governo de lá tirou o governo de cá, tirou o pedaço, não interessa isso agora, o que interessa agora é a gente correr contra o tempo para que as coisas aconteçam. E para que isso venha a fazer, primeiro é garantir o dinheiro, o máximo de dinheiro, se for possível, o total do dinheiro que deve ser para a conclusão da Transnordestina em si, e fazer com que haja um investimento direto no aspecto das plataformas, pode ser da plataforma do Porto Seco de Agrestino e Altineste, que ficaria em Agrestino e Altinho, como também lá no Salgueiro.
O Salgueiro é muito importante você ter o terminal de carga no aspecto de você colocar o petróleo e gás. Então, o prefeito Fabinho, lá de Salgueiro, já se colocou à disposição para. Mas ainda não é se colocar só à disposição. Tem que encarar isso como o prefeito Josué, como os prefeitos que fazem o Combate Sul estão fazendo. Estão brigando, tem que conversar com os deputados estaduais. O que é deputado estadual não vai. Tudo vale, até o barbeiro, a qualquer um profissional desse de Pernambuco, entendendo isso, ele vai começar a perceber que a Transnordestina, ela é, eu vou usar o termo que disse o prefeito Fabinho, amigo de Salgueiro, disse, isso é vital para Salgueiro. Não, é vital para Pernambuco, é vital para o Nordeste, porque caso contrário isso vai começar a despedação do Nordeste na qualificação do seu desenvolvimento e vai propiciando infiltrações outras que não são boas para o Nordeste. Quer dizer, essa Transnordestina, eu diria que é absolutamente necessário ter um comando central e eu confio que a governadora Raquel Lira, ela tem essa capacidade, eu sei, é uma pessoa obstinada, é uma pessoa que sabe, pelos pronunciamentos dela, da importância disso, mas precisa trazer essa classe política, congregar todas essas forças de Pernambuco, porque uma coisa é séria, Josué, prefeito Josué sabe muito bem disso, eu que já fui prefeito também sei. É muito fácil o ministro dizer, olha, pode deixar que isso aqui eu me responsabilizo e eu libero. Mas se não pegar e calar, não calcanhar, moda para pegar a mamadeira, não vai. Ô, prefeito Josué, para encerrar, a gente está em um ano político. E a gente sabe que em ano político é candidato a deputado, a reeleição de deputado federal, deputado estadual, tudo batendo na porta do prefeito para pedir apoio. É um momento bom para se cobrar isso, para exigir que seja feito esse mutirão de política, um mutirão político em prol da Transnordestina. Olha o que estamos tentando fazer, né? Tentando falar com o deputado, com nossos deputados federais, o qual eu visitei todos os gabinetes, deixando ofícios, deixamos pedidos também para o Comag Sul, mas como falou Laércio, aí você paga lá no sertão até R$ 1 a mais por um litro de combustível de gasolina, né? Porque imagino isso, o combustível sendo transportado de Suape para o sertão, a economia que vai ao bolso de quem vai abastecer os seus veículos, né? Então a gente sabe que a gente não pode abrir mão, como disse a você, temos que chorar, estamos pedindo na porta do deputado, isso a articulação política de cada deputado não é fácil, só quem sabe o que é uma eleição é quem participa dela. Você não dorme, você tem que estar vendo uma peca ali, você perdeu, do mesmo jeito é o prefeito, outro deputado toma uma cidade de um, outro tem que buscar de outro, isso é uma matemática, só chega você somando, eu preciso de 120 mil, outro eu preciso de 100, então sabe que é uma luta que eu acho que eles não têm nem tempo de cuidar neste momento de Transnordestina. Não vão deixar de quando a gente procurar lhes dar a contribuição deles, mas eu acho que esse grande desafio é do presidente da República, em quem eu estou confiante, em quem eu acredito, foi uma ideia dele. O Brasil está parado há mais de 50 anos. Você vai para a Europa, você vê o trem carga, o trem bala, o trem rápido, você vai de um país para outro de trem, né? E aqui, de saudosa memória, um grande homem, um grande idealizador, o homem que construiu o Brasil, Juscelino Kubitschek, mas ele ele era um visionário para outras coisas, né? Mais para o transporte rodoviário e não ferroviário. Por isso o Brasil perdeu muito, né? Mas com essa retomada, vendo que é um caminho, que é a economia do país, onde vai transportar lá do sertão um milho, que a gestão falou o tempo, que é um feijão, né? Enfim, então isso é o nosso sonho e eu estou mais confiante em nosso presidente que vai abraçar essa causa e essa Transnordestina sairá do papel. Pronto. Gente, eu queria agradecer muito aqui, Laércio, que a gente vem conversando bastante sobre isso, né, Laércio, sobre a Transnordestina. Prefeito, foi um prazer aqui recebê-lo aqui no Movimento Econômico. Isso daqui não vai terminar por aqui, não, por essa conversa nossa, não. A gente vai levar adiante. A gente fez os seminários, agora a gente vai começar a cobrar a execução da Transnordestina para que ela saia daqui de Pernambuco, não é?
Queria agradecer a presença dos senhores aqui e espero a gente ter outras conversas sobre isso. Mas ele não pode parar até porque é movimento, né? Temos que estar sempre nessa luta, né? E com garra para a gente alcançar o nosso objetivo e crescer o nosso estado. Tá bom, Simão? Tá bom, muito obrigado, gente. Espero que tenham gostado da nossa conversa. Até a próxima.